primeiro, obrigado, gente. Estou participando extraordinariamente aqui nas aberturas do Comitê de CX, mas quem vai liderar mesmo de fato aí é o Rodrigo. Então, as pautas, tudo que for tratado em torno do assunto de CX é com o Rodrigo. Obviamente que eu estou aqui para apoiá-los no que for necessário, tá? E hoje, excepcionalmente, a gente está conversando com o Tim também, para a gente dar alguns guidelines sobre CX, para a gente inaugurar um novo ciclo desse comitê. E aí, Tim, para resgatar, eu sei que você sabe, eu vou só reiterar, inclusive para quem está aqui nos assistindo e também participando aqui da nossa reunião. A associação hoje tem um pouco mais de 150 plataformas digitais. Então, a gente tem algumas espécies dentro desse gênero, como marketplaces, plataformas de mobilidade, de micromobilidade, meios de pagamento, incluindo subcredenciadores, credenciadores, alguns bancos digitais que têm em comum essa conexão entre consumidor, prestador de serviço, vendedor, o usuário, que faz uma transação por meio digital. E aí a gente é dividido em comitês. Então, a gente tem alguns comitês que refletem as preocupações, as necessidades dos associados. Então, hoje a gente tem alguns comitês, não necessariamente que a gente não possa inaugurar outros comitês, se assim a gente definir. E neste de Customer Experience, a gente tem sempre dois tons. Tem um tom que é tratar dos temas regulatórios, o outro tom que é tratar dos temas de negócio. E aí, para a gente começar um bate-papo inicial com o Tim, com o Rodrigo, e eu estou aqui só para passar a bola, que é a tarefa mais fácil do mundo, queria ver com vocês aí, principalmente de você, Rodrigo, assim, o que você vê das principais tendências em Customer Experience, como é que você enxerga esse cenário, não só in-house, dentro da onde você atua, mas principalmente na cadeia de prestadores de serviço, em quem consegue nos apoiar na implementação de Customer Experience dentro das empresas. Boa, muito bem. Só talvez eu estava no mudo aqui, né? Às vezes acontece, né, gente? Obrigado aí, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Vitor, um prazer estar contigo. O Tim também, um prazer estar aqui dividindo aí aqui esse painel nesse momento inicial do comitê. Também quero já agradecer bastante aí a receptividade, né, da associação com a Recarga Pay, né? A gente se associou em maio, assim como também aí comigo aí chegando para o comitê e para mais do que ser liderança, né, facilitar, né, a discussão dos temas, né? Aqui eu, assim como nenhum de nós aqui na BioT, onde acredita que somos donos da verdade, né? A gente está aqui para cooperar, para compartilhar, né, e para facilitar as discussões, né? Então, já pegando aí no ponto aí que o Vitor perguntou, Vitor, acho que o que eu vejo de tendências, né, bastante, primeiro que de fato eu acho que eu vejo a gente no que tange a Customer Experience saindo daquela fase aí, da infância, vamos dizer, né? Meio que até um pouquinho mais, o tempo é mais curto nos dias de hoje. Acho que a gente está saindo da adolescência para a idade adulta de CX, né? Que o adolescente tem aquela característica normal de energia, né? De quer fazer tudo, acha que consegue implantar, resolver. E a gente passou por essa fase, eu vejo bastante, em todas as empresas, né? Que nos apaixonamos todos pelo tema experiência do cliente, nós vamos fazer, agora é a tendência, mas muita energia. E eu via pouca metodologia, né? Pouca estruturação nas coisas, né? Mas o que é bom, porque a energia trouxe visibilidade, né? Para tudo que a gente, inclusive para ter um comitê como esse aqui, né? Reunindo quantas, né, plataformas que você falou, né, Vitor? Então eu vejo como uma tendência forte agora entrar na fase adulta de experiência do cliente, né? A gente de fato entender o impacto no negócio, como isso tem que ser de fato implementado com método, né, saber o papel das ferramentas, o papel da tecnologia, ou seja, a gente entendendo como essas coisas se plugam, como essas engrenagens rodam em conjunto, né? Também saindo de uma fase normal, né, no início, muito, né, nessa adolescência, não, porque a experiência do cliente é o atendimento, né? Assim, não é, mas é um ótimo ponto para a gente
escutar o cliente e começar a trazer as pautas para dentro de casa. Depois é a fase, não, agora tecnologia na veia, né? Então é bot para cá, bot para lá, né? E URAS e inteligência artificial. E foi com um peso até um pouco, acho que exagerado, mas importante, que moveu as coisas, né? Foi para um extremo, mas que trouxe movimentações. A gente agora vai chegando nesse equilíbrio que a idade adulta traz, né? Como que a gente consegue somar o papel de cada uma desses pontos, né? De o papel do atendimento nisso, o papel das áreas de produto, todos ter suas responsabilidades claras e como que isso é uma pauta da companhia, né? Não é uma pauta de uma área ou de um departamento, embora possa ter uma área sponsor, um departamento sponsor, né? Que é importante, né? Então, eu vejo aí, Vitor, para fechar um pouco dessa minha fala, né, se alguém esperava falar, não, a tendência é tecnologia X, né? A tendência agora é leitura de mente, a tendência agora é reconhecimento facial. Não, a tendência agora que eu vejo é a maturidade da experiência do cliente como um tema estratégico e a gente, de fato, entendendo como isso tudo pode funcionar com harmonia e trazendo muito impacto para o negócio, para o business de cada uma das empresas. Eu vejo dessa forma. Acho que você comentou muito bem aí, acho que dois grandes blocos, um bloco ali de atendimento, um bloco de produto. Acho que é bem dividido, né, para trabalhar a jornada toda ali do consumidor, o usuário da plataforma, e só resgatando que eu acho que a gente está passando por um momento em que novas áreas estão surgindo e essas áreas são transversais. E às vezes a gente, para algumas áreas, a gente tem uma compreensão maior hoje, mas no momento que elas foram inauguradas, principalmente no Brasil, era um bate-cabeça total. Eu lembro, até puxando o gancho aqui para o Tim, de compliance. Algumas empresas tinham compliance. E aí, compliance, o que é? É o jurídico? Não, é a parte do jurídico. Então compliance vai olhar só se está em conformidade, mas não tem também uma parte de treinamento. Então, são carreiras híbridas, assim como o Data Protection Officer, o DPO. Então, esse cara é mais tecnologia, esse cara, ou não, ele é do cumprimento das normas. Então, você vê DPO que está na área de tecnologia, DPO que está na área jurídica, DPO que é a parte, estrutura a parte, mas são alguns exemplos que vêm na minha mente aí de áreas bem transversais que a gente precisa trabalhar em profundidade nos temas para saber como é que a gente vai evoluir. E aí, num ponto que você colocou muito bem ali, da parte de atendimento, eu vejo que a gente não tem ainda para fora uma cadeia de fornecedores que entenda esse conceito de CX. Eu acho que ainda está muito programado, direcionado para call center, para a URA. Se a gente falar de resolução de disputas online, é um negócio ainda um bicho de outro mundo. E aí, Tim, passando a bola para você, que eu acho que você cumpre a parte muito bem ali da agenda regulatória que a gente tem que inaugurar aqui nesse comitê. Dá um panorama geral assim do que você vê, principalmente esse relacionamento com o consumidor e esse comércio eletrônico, as plataformas digitais, essas novas tecnologias, dentro desse segmento assim regulatório, você vê, enxerga que existe alguma outra preocupação aí que a gente tem que ter? Vitor, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, todo o time da O2O. Vejo aqui Marjorie também, que eu já falei antes, né? E a Adriana, e tem várias outras colegas e colegas aqui. Enfim, a ideia é ter um debate profícuo e que seja valorize o tempo aí de todo mundo, né? Bom, a agenda atual do consumidor, para nossa sorte de brasileiros e brasileiras, ela está associada à defesa da concorrência, né? Então, não é só enxugar gelo. Se você só se preocupa com um lado da equação, né, você esquece de um ambiente competitivo. Então, mas não podemos esquecer que a Senacom esse ano, enfim, já tempo, acho que pegando uma parte do ano passado, abriu 30 investigações envolvendo o setor de tecnologia, né? Então, ou temas relacionados à tecnologia mesmo por antigos players, né, os tradicionais.
tema sobre 5G, é tema sobre se tem ou não publicidade enganosa com 5G, que não tem porque é 5G, mas, enfim, esse tema de tecnologia teve um evento no Jota, quer dizer, já falando sobre flexibilização de patentes de 5G como Essential Facilities, porque, no fim, o consumidor está na ponta ali precisando de concorrência, né? Teve muita discussão ali sobre patentes de medicamentos, aí se discutiu a lei de patentes, enfim. Então, esse tema ele começa a chegar no Brasil, que é uma tendência aí do mundo, a OCDE e UNCTAD tratam essa coisa em conjunto, concorrência e consumidor. A Secretaria do Consumidor e a secretária, particularmente, tem esse interesse por essa área. E se deu conta, estudou que a inovação, a geração de riqueza e, portanto, de problemas está aí, né? Há uma correlação entre você desenvolver um setor econômico e gerar problema, tanto que, na pandemia, quer dizer, o setor de comércio eletrônico passou a ser um protagonista de reclamações, mas também normal, acho que não proporcionalmente no volume que cresceu. Então, se de um lado, quer dizer, alguns setores, aviação, tal, o pessoal sofreu muito na pandemia, o setor de agro que tem muita tecnologia, por sinal, e o setor de comércio eletrônico, é o nosso caso, é que cresceu, né? Então, creio que na agenda aí eu fiz um evento na FGV, estava todo o pessoal do CAD, e o economista-chefe do CAD, o Guilherme, disse, olha, Luciano, parabéns, isso foi em fevereiro, o evento está online, é a primeira vez que eu me recordo na história do CAD em falar sobre a nossa agenda regulatória, né? E um dos pilares da agenda regulatória do CAD foi o setor de tecnologia. Então, isso é um ponto que já sinaliza a preocupação do CAD. O CAD assinou um convênio agora com a NPD, está lançando uma publicação sobre proteção de dados e antitrust. CAD esse que já tinha se colocado, digamos assim, à disposição para ser autoridade, né? Em 2 anos nós vamos ter que ter esse debate. Quem que vai ser? Vai ser um CAD, vai virar o FTC? Eu tenho brincado que quando foi criado o novo CAD, ele foi chamado de SuperCAD. Para mim, o SuperCAD está por vir, porque ele pode virar o que eu estou chamando de um tripé regulatório que pega consumidor, dados e antitrust, porque, no fundo, você geraria alguma eficiência ali, tipo como é no FTC no Canadá. Então, você tem que estar ciente dessa discussão concorrencial no CAD. Isso vai ter mudança de conselheiros, enfim, de conselheiras. As mulheres do antitrust estão apoiando uma mulher em específico, que tem publicação sobre a aplicação do antitrust na tecnologia. A presidente do FTC quem é uma mulher. Desculpa, quem é o nome? Juliana, claro. Ela está concorrendo? As mulheres do antitrust estão apoiando ela. Bom, então passa a ser uma player. Bom, é um ponto para a gente estudar também, para ver se apoia. Eu apoiaria com mas aí fazendo o disclaimer que eu a chamei para trabalhar como diretora na Senacom e prefacei o livro dela de tecnologia antitrust, né? Uhum. E a Khan, né, que é o sobrenome que é a nova chefe do FTC nos Estados Unidos, nomeada pelo Biden, é uma confrontadora das Big Techs, né? Então, isso para estar no nosso radar aí. Quer dizer, o tema, eu tenho falado para as Big Techs há muito tempo, porque essa onda eu já tinha visto lá no tsunami lá vindo, né? Então, acho que tem que olhar mais macro, né? Micro, tem o decreto do SAC, que o Conselho Nacional aprovou, né? Então, a ideia é que o SAC vai ter que, obviamente, ser resolutivo, né? E não ter 1 minuto para responder, porque aí toda a estrutura de incentivos é responder em 1 minuto, não resolver, né? Então, a ideia vai ter um índice de resolutibilidade, o que para as empresas de tecnologia não é um problema, o que a literatura aí mostra que as empresas que nascem digital geram menos problemas que as que precisam de se digitalizar, né? Quantas reuniões eu não fiz
na Senacom dizendo para a indústria tradicional: olha, os caras concorrentes de vocês, fintechs, tal, tem muito menos reclamação e volume de transação tanto quanto. Que essa sempre foi a defesa, né? Eu tenho muita reclamação porque eu tenho muita exposição, muitos negócios. Bom, mas os caras têm tanto quanto e não geram tanta. Então, isso vai ser gerado um índice, e a ideia desse índice é baseada em causas raízes, ou seja, o que as pessoas estão reclamando no teu saque e o que você está efetivamente resolvendo. Quanto que as pessoas reclamam no teu saque, quanto que isso está gerando de reclamação do teu saque, causas raízes no Gov, né, com o consumidor.gov, e quando depois judicializa. Então, a ideia é que as empresas resolvam os problemas. E aí isso gera uma demanda também para que as empresas de tecnologia ofereçam essa solução. E eu acho que as empresas podem sair na frente. Eu sempre fui um defensor aí da autorregulação, né? Tanto se cria, o próprio mercado resolve o problema. Você não precisa, poderia falar de vários exemplos, mas e não quero monopolizar, né? Por favor, Vitor e Rodrigo, aqui eu me entusiasmo com o tema e... Não, tá ótimo, porque a gente está drivando aqui. Essa conversa é importante para a gente pontuar a agenda desse novo ciclo. Tá. Então, assim, acho que tem o decreto que pode gerar tanto uma demanda, digamos, governamental para pressionar as empresas, quanto demanda por serviços de tecnologia que vão finalmente resolver o saque. Então, você vai ter um índice de resolutibilidade, como tem no Gov, vai ter no saque, e a ideia é saber quais as causas raízes que geram os problemas, e aí a gente passa a ser resolutivo. Eu digo muito de abrir a caixa preta do saque, as empresas não gostam dessa expressão, mas é o seguinte: quando eu estava no governo, as empresas iam lá e diziam: meu saque é maravilhoso, olha que maravilhoso, tal. Aí você ia nos órgãos de defesa dos consumidores, os caras diziam: não, o saque é ruim, o judiciário muito furioso, dizendo que os juízes tinham virado o saque das empresas. Bom, não tem que fazer política pública baseada em evidências. Então, a gente contratou lá um estudo da UNCTAD com pesquisa empírica. Sim, os saques têm problema na visão dos consumidores. E aí eu brinco que é aquela visão de realidade e percepção, né? Pode ser que você tenha uma percepção da realidade que você vai lutar e tal, mas é a percepção dos consumidores, não adianta, né? E os consumidores acham que o saque, na média, não funciona e que precisaria ser mais resolutivo. Então, isso com pesquisa empírica. Então, por isso... Mas não foi olhando somente o setor de plataforma digital, economia digital, tudo? Não. Geral, né? Não, em geral. Em geral, embora o setor de tecnologia tenha uma percepção e uma autoimagem de que o seu saque é melhor do que ele de fato seria, né? Embora, na média, melhor do que aquela indústria tradicional geradora de problema. Mas, depois tinham outras empresas que diziam: não, o produto que eu vendo é ótimo. Aí você ia ver lá o número de reclamações no Gov, 1.000 reclamações. Então, será que o consumidor está entendendo o que você está vendendo? Então, essa é a história é ótimo na opinião de quem, né? Fica aquela coisa assim... sabe aquela coisa de colégio assim que tinha às vezes a autoavaliação, né? Aí o aluno vai lá e se dá 9 porque ele é maravilhoso. Aí chega na prova o cara tira 7, né? Porque não era tão maravilhoso. Isso tem uma explicação de neurociência, né? E que o pessoal de neurociência e de economia comportamental explica que é o excesso de otimismo. Todo mundo se tem em alta conta, né? Teve uma pesquisa do Susten ou do Kahneman, um desses dois. O curso que eu vou dar na GV semestre que vem é Economia Comportamental e Neurociência. Um desses dois fala que 85% dos estudantes do MBA de Harvard se acham acima da média, que é uma impossibilidade estatística, né? Só 51 poderiam ser acima da média. Mas 85%. Então, aquela coisa assim... eu que dou aula há muito tempo, né? O professor me deu 6, eu tirei 9. Né? Claro, quando a pessoa é mal avaliada, a culpa é dos outros, né? Não fazem terapia. Então,
você tem esse problema aí de percepção e realidade. Bom, às vezes o consumidor está com a percepção errada, mas e aí? Então, e aí, depois eu queria sugerir assim, hoje já tem pesquisas de neurociência em laboratório para capturar a percepção e não pesquisa de opinião, que é uma coisa que não tem fundamento científico, né? Mas bom, e daí eu acho que tem assim essa pauta de autorregulação. O setor de tecnologia, especialmente as big techs, não sei se acompanharam, tinham a tese de que não eram empresas de publicidade, né, e, portanto, não tinham que submeter à autorregulamentação do CONAR. Bom, aí você via a autorregulação do CONAR para publicidade infantil na televisão, você via os PROCONs, Ministério Público, todo mundo em cima das televisões, né? O que aconteceu? Não tem mais programa infantil, né? Não tem mais programa infantil, não tem mais. Dizem, tá? Eu não estou partido. Dizem que para ter um programa na televisão, você precisa de 20%, 30% de publicidade. Bom, se não pode fazer publicidade, acaba o programa. Bom, então, alega-se. O fato é que não tem mais esse programa, né? Então, as crianças ou estão vendo programa de adulto, com publicidade normal, ou estão assistindo coisas na internet. E aí as empresas de internet dizem que não precisam seguir nem a autorregulação. Então, você está com algum problema ali de barra regulatória. Bom, aí o curioso é que a Senacom, aí eu conversei com os setores, tal, sempre tentei compor, né? Aqueles que me acham, né, Vitor, assim, o ápice do neoliberalismo que acabou com a defesa do consumidor, aqueles que me acham, na média, uma pessoa ponderada. É nada, tem gente que achava que você era mó estatista, ô Tim. Você tá por fora, cara. Eu acho que aí eu acho que é o caminho certo, entendeu? Quando tá todo mundo fala alguma coisinha. Fala assim, eu agradeço. Eu lembro da época o pessoal, mas como o time obrigar a entrar no consumidor.gov? Não tem cabimento. Como Esse assim, cara né? é o estatista. Bom, aí eu uso teoria dos jogos, né? Então, eu disse, bom, ou vocês vão resolver, ou o governo resolve, né? E aí se abriu como não houve solução, aí a gente, lá na época, abriu uma portaria, que a portaria aplicaria a autorregulação do CONAR às Big Techs. Em síntese, era isso. Claro, as ONGs ficaram insatisfeitas, algumas, porque elas querem proibir a publicidade infantil. E a autorregulação não proíbe, ela estabelece alguns parâmetros. Aí a indústria não queria, então, de fato, foi uma experiência que todo mundo ficou... O pessoal do governo ficava apavorado, porque eles não... servidor de... Eu só levei gente de carreira, né? Tudo concursado. Mas eles ficavam preocupados. Não, eu tenho experiência com arbitragem e mediação. Se está todo mundo insatisfeito, é bom sinal. Né? E eles falam, mas nos bateram aqui, nos bateram ali. Não, tá bom, segura aí. Para o governo é excelente, né, Tim? Porque para o governo, quando o setor está esparso, não tem uma voz só, é o melhor cenário para regular. Sim. Melhor cenário. Por isso que a gente busca a convergência sempre é o primeiro caminho. Porque se cada um fala uma coisa, ferrou. É o melhor cenário. Aí, bom, mas vamos ser democráticos, botamos em consulta pública, né, a portaria. E aí, o que aconteceu? Aí eu saí do governo, enfim, veio pandemia também, tem muita outra coisa antes disso, né? Mas aí recebi agora o guia de autorregulação do CONAR, um guia sobre publicidade online. O que aconteceu? O mercado resolveu. Então, as Big Techs entraram no CONAR, entraram para fins desse guia, né? Então, teoricamente, nem precisaria mais da portaria, teoricamente, enfim, né? Até escrevi sobre isso, por isso que eu posso falar, assim, né? Acho que a portaria, o guia endereça aquelas questões assim que são mais graves, do tipo não induzir, né? Aquela coisa de ficar abrindo presente, né? Para induzir uma determinada marca, que seria, né? Uma forma ilegal de publicidade, ou
usar, peça para o seu pai, coisa que na televisão já tinha resolvido, né? E no mundo online estava ficando meio exagerado. Então, claro que você tem a liberdade de expressão, etc, etc, mas você tem alguns limites, né? A criança, sem dúvida, é um limite, né? Com a defesa do consumidor nesse sentido. Mas, enfim, então, tem coisas assim, bastidores, que veja que você resolve os problemas com autorregulação, não sendo um estatista, né? Nem acabando com a defesa do consumidor. Martim, só para tentar fazer uma amarração. O decreto, então, na verdade, você está colocando, ele cria esse índice, e aí, para criar esse índice, ele vai precisar de informação. Então, na verdade, está falando, bom, então há uma conclusão de que a gente vai ter que passar essa informação. Esse é um ponto? Sim, as empresas vão ter que divulgar o índice. O governo vai construir o índice, vai fazer a formulazinha, então vai ter um espaço para os setores conversarem com o governo sobre essa fórmula, porque essa fórmula não vai estar no decreto, ela vai estar numa portaria. Claro. Então, vai ter essa construção conjunta com o governo. E depois, sim, depois, em algum momento, o índice de resolutibilidade, depois de construído, vai se tornar público e a caixa preta vai ser aberta. Tá, então, assim, o primeiro recado é para a galera. Galera, tá caminhando nesse sentido, a gente vai ter que participar desse processo também de construção desses indicadores. A gente vai ter que abrir esse indicador. Eles disseram reclame aqui, tá lá, tá estampado, os caras iam lá, agora o governo está orientando isso e vai criar o seu próprio índice. Então, esse já é um recado importante. O outro recado, Tim, que eu tiro aí das suas conclusões é, bom, temos um caminho de autorregulação, mas você vê em que aspecto dentro dessas duas caixas que você cita que estão conectadas, que a gente pode seguir, concorrencial e consumidor? Olha, eu escrevi um artigo recente aí sobre compliance na área de consumidor, né? O Chile já tem isso. Se você tem compliance de consumidor, você reduz a pena, né? Então, dá para construir uma agenda de compliance e autorregulação em matéria de consumidor. Então, isso é uma coisa. Pois o setor de tecnologia, de comércio eletrônico, pode construir o seu índice, digamos assim, né? De resolutibilidade ou uma autorregulação regulamentando o decreto, talvez antes de ele estar publicado. Porque o setor pode construir uma autorregulação baseada como se o decreto fosse uma soft law, né? Já que ele não foi publicado. Então, dá para trabalhar assim, saindo na frente, né? Porque, no fundo, você está divulgando uma informação para os consumidores que reduz uma falha de mercado, né? Que é a assimetria informacional. Quer dizer, por que não concorrer por índice de resolutibilidade? Porque, às vezes, o preço baixo esconde um mau serviço de atendimento. Só que, se isso não é divulgado... Total. Né? Só para falar de mais um ponto, da medida provisória, Tim, só para encerrar o teu bloco, a gente aí passa para o Rodrigo. Tá. Desculpa até se eu me entusiasmei aqui, Vitor, mas não, acho que é bom. Você falou várias coisas que são extremamente pertinentes e conversam, eu vou complementar na sequência aí. Tá. Depois eu acho que o setor de tecnologia tem muito a ganhar, e vi que tem gente do Mercado Livre aqui no grupo, né? Que é um belo case de desjudicialização. Eu tenho defendido que agora está na moda o ESG, né? Eu até confesso, eu sou Chicago, tá? Eu sou Friedman, mas tudo bem, tem o ESG. Né? Então, eu sou mais old school law and economics, mas ok, eu acho importante, acho que eu nunca vi diferente. Eu orientei uma ambientalista porque ela achava que tinha conflito entre economia e meio ambiente, ela entendeu que não, porque a economia lida com recursos escassos, né? Se os recursos não fossem escassos, a ciência econômica poderia ser extinta, né? Então, não há esse conflito. Então, é óbvio que tem que ter preocupação ambiental, é óbvio que tem preocupação com os minoritários, mas eu acho que o old school law and economics resolve muito disso. Eu não vejo, até estou brincando, porque eu vi um blog recente da Economist que era isso. É uma nova abordagem ou é um Friedman, né, repaginado, mais cool, né? Por exigência do mercado, dos consumidores. Então, bom, o fato é que, então, se a gente tem essa preocupação social, as empresas que são os litigantes repetitivos não deveriam cuidar do sistema público de distribuição de justiça, ficar sujando
a rua, vamos dizer assim, que é o sistema público de distribuição de justiça. E aí a ideologia é tanta que eu digo, pô, gente, qual é o problema das empresas resolverem por mediação e arbitragem em vez de poluir o sistema público de solução de disputas? Deixa ele para quem precisa, né? E vulnerabilidade. Eu tive um aluno que escreveu sobre defendendo os consumidores daqueles que dizem que defendem os consumidores, né? O consumidor pode se defender, por incrível que pareça, é só deixar, né? Dar informação e deixar. E a ideia da pretensão resistida é a seguinte: você, antes de levar a disputa para um sistema público e onerar, né, ou seja, em vez de você ir para o hospital, primeiro vê se tem febre, né? Então, sim, não vai lá tirar a febre e tomar tempo, tal recurso do sistema público de saúde. Então, você precisaria, você tem um projeto de lei, que é o 533, e tem uma medida provisória de que você precisaria, acho que assim, o judiciário poderia muito bem interpretar dessa maneira, mas antes de levar o tema, você precisa comprovar que a outra parte resistiu. E acho que o setor deveria se posicionar favoravelmente a isso, porque eu não vejo prejuízo aos consumidores esperarem o canal desse. A gente está trabalhando para ter um saque que funcione. Um saque rápido. Um sistema que é o consumidor.gov, saque em geral, né? As empresas têm não só um saque, né? Mas tem um sistema, digamos, de solução interna de problemas com os clientes. Tem um artigo até de um cara que chama o artigo Corporation as Courthouse, né? E o que ele se dá conta é que a empresa que resolve rápido retém mais os clientes, né? Isso é óbvio, né? Mesmo consumidores que perdem nesse sistema interno, eles voltam porque se sentem que foram tratados com fairness, né? Com justiça, vamos dizer assim. Então, eu sinceramente não veria problema se os canais das empresas funcionam. Quando eles dão um problema, você tem uma plataforma pública administrada pelo Ministério da Justiça, o consumidor.gov.br, que tem transparência, que resolve em 6 dias, na média, 80% dos problemas. Qual é o prejuízo de esperar isso? Concordo. É como o sistema público, você tem que ter limite, porque ele tem, assim como o ambiente não resiste, o orçamento público não resiste, as pessoas superutilizarem o sistema público. Ele é caro, ele é muito caro. A gente gasta, só um dado aqui, para exemplificar, com o judiciário a gente gasta agora na casa de 100 bilhões de reais. Com saneamento básico são 15 bi. Com educação básica, 45 bi. Não dá. A gente gastar mais em disputa do que em educação básica. Mais do que em saneamento. Então, os recursos são escassos, né? Os naturais, o orçamento. Então, acho que aqui a provocação teria que ter um apoio massivo e mais uma percepção de ESG, de que você não devia sobrecarregar o sistema público e que acho até assim um desrespeito ao acionista, ao minoritário em termos de governança, você não resolver os problemas e postergar. Porque você tem esse problema de governança, né, de conflito de interesse às vezes é melhor fazer um acordo, só que o problema vai sendo o auto-engano, etc. Então, acho que essa Mas aí, Tim, deixa eu te falar, eu acho que você está pregando para convertido. A gente é a favor da resolução de disputa online. Mas o ponto na MP, qual que você acha que é o ponto, assim, que, putz, cara, isso é melhor dessa maneira do que da outra? Porque, cara, a resolução de disputa está aí. Por que a gente vai precisar de uma lei que trata da resolução de disputa online? Não, porque você vai criar uma estrutura, os nudges, né, as estruturas comportamentais para isso. Primeiro, para acionar o sistema público, você vai ter que passar por alguma plataforma. Ou seja, primeiro ponto, obrigar antes do cara entrar no sistema público, seja PROCON, é público, ou mesmo no judiciário público, teria que passar por uma ODR. Isso não dá. Isso não vai ser viável. O que vai ser viável quando eu digo sistema público, eu digo o judiciário, que é mais caro.
né? Então, não onerar o sistema público judicial. Então, você vai ter que passar por qualquer meio. Pode ser um PROCON, mas pode ser o saque da empresa. Qualquer coisa que comprove uma pretensão resistida. Tá? Aí você tem a pretensão resistida. Mas nisso, os dogmáticos, né, que vivem de ideologias, só se apegam nisso, mas tem mais coisa na emenda. A emenda tem a pretensão, tem a sucumbência inglesa. O que é a sucumbência inglesa? Se você, naquela fase pré-litígio, você faz uma proposta de acordo e a outra parte não aceita, e você ganha, o cara que teve uma oportunidade de acordo com um valor que depois ele ganha menos no judiciário, quem vai pagar a sucumbência é o cara que usou indevidamente o sistema público. Então, é a sucumbência inglesa. Por que você usou o SUS se você não precisar? Você vai pagar agora essa despesa. Perfeito. Então, então, isso é importante porque você disse lá, por exemplo, um cliente, olha, eu te pago 3 mil porque eu te coloquei indevidamente. Não quero, vou precisar, ganhar 1.000, vai pagar 10% de sucumbência. E, além disso, depois, aí, não na emenda, mas no PL, tem o que o juiz vai levar em conta o comportamento do réu nessa fase aqui. Então, não é só para ceifar o acesso à justiça, é estruturar os incentivos comportamentais para você resolver antes. Não dá para ficar resolvendo tudo no judiciário às custas do contribuinte. Não tem o menor sentido, né? Não, mas então, se eu estou pedindo para convertir, tem que amanhã isso aí vir a público. Por exemplo, a OAB já foi a público dizendo que é contra. A Associação Brasileira dos Magistrados, que é um sindicato, que é a OAB também, já foi a público dizendo que é contra. No Brasil, ninguém defende o que é de todos, todo mundo defende o seu, né? Então, assim, acho que a gente tem que começar, e eu entendo, por exemplo, aqui talvez não seja o espaço de defender todos, mas se está em linha com o que todo mundo acredita, tem que urgentemente dizer que o setor de telecom e de comércio está favorável, porque eu não vi essa declaração. Verdade, olha lá, Rodrigo, já puxou a bola para você, a barra está alta, então não vou nem perguntar, passo para você já. Não, vou já passamos do tempo, então tá contigo agora 100%, Rodrigo, se quiser me chama, se quiser chama tranquilo. Estamos aqui agora. Não, valeu. Maravilha, obrigado aí, Vitor, e também Tim, por todos os pontos, né? E acho que só reforçou o que eu comentei no início, né? De a gente estar na tendência da maturidade de experiência do cliente, né? E essa maturidade passa pelos pontos que eu tinha e trouxe muito bem, né? Com exemplos tangíveis, né? Então, parar de a gente ir na linha romântica das coisas, tem que ser mais pragmático, mais objetivo e protagonista, né? Que é até, inclusive, se manifestar e colocar claramente os posicionamentos, né? Acho que pegando acho que um exemplo muito simples de pegar em um dos blocos aí que o Tim comentou da revisão da lei do saque, né, e do índice de resolutividade, quer dizer, a lei do saque também está chegando na maturidade, né, está evoluindo. E isso tem totalmente tudo, 100% a ver com o conceito raiz de experiência do cliente, né? A experiência do cliente, né, a construção dela começa na sua base, né, que eu gosto sempre de falar, numa estrutura que tem uma base, na resolução da necessidade do cliente. Só existe experiência bem-sucedida se a gente resolve o que o cliente precisa. E a resolução começa primeiro no produto, né? Eu desenho algo que faça sentido para o cliente, que resolva um problema que ele tem, uma necessidade para o dia a dia dele. Então, esse produto tem que funcionar. Não é só entregar qualquer coisa. Então, tem que ter cuidado, né? Com o pessoal ficar pregando MVP. Eu gosto de MVP, mas as pessoas esquecem que MVP tem uma palavrinha no V que é viável. Não é só mínimo. Né? Tem que ter mínimo viável, né? Porque tem a cheia de MVP que é só M, é mínimo. Vai lá e não tem o viável. Enfim, a experiência do cliente nasce na resolutividade. É construir algo que resolva o que o cliente precisa na ótica do cliente, né? E ainda mais quando ele precisa de ajuda, que é o saque, né? A gente tem a resolutividade também. Então, vai levar a gente para a maturidade, que é parar só de achar que é colocar canal no ar, é abrir página em rede social e tudo bem, tem o saque, né? E vai reforçar uma pauta que eu acredito muito importante para a gente comentar sempre aqui no comitê, com a frequência, no dia a dia, nas reuniões, que é o impacto estratégico de CX, de CX, que a gente, de fato,
levar para a companhia o norte que o cliente está trazendo que eu tenho que ajustar no produto. Né? Porque, para não dar problema, que melhor do que o saque resolver, é nem precisar do saque. A gente tem que começar a ter esse posicionamento estratégico nas companhias, tá? Atuar na melhoria contínua. Eu também defendo muito de que CX é melhoria contínua. É hard, é processo, é número, é indicador para mover o quê? Melhoria contínua do produto, do serviço da companhia, para que não haja atrito, para que não haja problema. E quando tem uma necessidade, o cliente procura, tem que ser mais resolutivo ainda. E falando de indicador, o Vitor levantou a mão, já vou deixar ele dar a palhinha aqui. O Tim trouxe que está definindo indicador de resolutividade. Eu gosto pessoalmente de um, para mim ele pode ser meio, talvez, radical, mas ele é o mais simples, né? É perguntar para o cidadão, que é o cliente, está resolvido? Sim ou não? Eu gosto muito dele, a gente pratica isso muito na RKHP, inclusive, de olhar para a voz do cliente, mas não adianta eu achar que resolveu também. O cara tem que falar, resolveu ou não resolveu, né? E última provocação também disso, né? A gente também está chegando... Rodrigo, se me permite, na minha ideia original era essa. Aí vários setores, não dá, não sei o que, aí... mas ó, Tim, aqui eu já estou convertido nesse seu sermão, tá? Conta comigo aí. Porque tem que ser, eu não sirvo o cliente. Não estou dizendo que vai ser fácil resolver o que o cliente precisa. Mas também, se você acha que é complicado, não vem para o play, né? Não desce. O negócio é sério, tá, com o cliente, né? Em outro ponto da maturidade aí, Tim, também que eu gosto de falar muito para a equipe, e eu estou vendo pessoas da minha equipe aqui, estou muito feliz o pessoal está aqui prestigiando, agradeço a todos que estão aqui, é de que a gente tem que parar de lutar contra o feedback do cliente. A gente fica lutando. Não, mas ele não quis dizer isso. Não, mano, não, disse, a percepção do cliente é a tua realidade, acabou, ponto, por mais dura que seja. Né? Enfim, acho que a maturidade que eu quero trazer muito na discussão, que é essa fase de tendência do CX, é essa evolução. Gente, acabou a fase amadora, é encarar como ter impacto estratégico, mover melhoria contínua e pautar e ter protagonismo nesse tipo de discussão que a gente tem que se posicionar. Fala aí, Vitor. Eu prometi que eu não ia tratar mais a passar só quando vocês me chamassem, mas, seguinte, só para ser bem, propor uma agenda mesmo de trabalho, eu acho que o Tim trouxe um ponto que eu acho que está de uma maneira bem célere para a gente tocar, porque é uma medida provisória. Então, ela já produz efeitos de largada e está para votação. Da gente tratar esse tema da resolução de disputas online, para a gente entender melhor esse assunto e ter um posicionamento, tanto posicionamento para a imprensa, tanto posicionamento dentro do Congresso. E aí, pegando o gancho do que você falou, aí eu volto a falar sobre aquelas duas grandes colunas que a gente precisa tratar. A gente tem essa parte regulatória, que é uma parte mais chata, mas tem uma parte de negócios, que é assim, além da evangelização, será que a gente não precisa trazer agora outras empresas para nos ajudar a construir isso? Porque, assim, eu acredito que nem todos têm tecnologia proprietária. Eu acho que é a minoria que tem tecnologia proprietária. Eu acho que a maioria busca isso no mercado. E aí eu vejo uma dificuldade de buscar isso no mercado. Sim. E aí eu acho que a gente tem esses dois pontos para tratar. Sim, concordo, Vitor. Obrigado por complementar e tô super alinhado contigo aí. Vamos mover aí para a gente avançar nesse caminho que temos que fazer. E concordo com a tecnologia proprietária, de fato, a minoria tem. Na minoria, porque não é simples também fazer tudo isso, né? Demanda um grau de maturidade grande e a gente já vê a demanda crescendo por isso, né? De empresas procurando, né, como ter o suporte para fazer. Acho muito bacana, acho que não precisa ser também core da sua empresa fazer isso, né? Essa tecnologia você pode buscar num expert e beber e se focar na resolutividade, né? Nas políticas e resolutividade dos temas dos clientes. Gente, assim, só para a gente tem, sendo prático, né? A gente tem aqui mais 9 minutos, eu preciso sair às 18. E eu queria abrir para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, que eu acho, né, bacana. Temos uma audiência aqui participando. Se alguém quiser comentar algo, complementar, fazer uma pergunta aqui para a gente comentar, eu deixo aberto aqui. Se ninguém falar, eu vou fazer chamada oral. Eu vou pedir pelo nome. O presidente pode, então deixa de fazer chamada oral. Tô brincando, eu tô brincando. Não vou expor ninguém, não. Alguém tem algum ponto? Eu não, meu caso não é uma pergunta, na verdade é só
um comentário que eu acho de extrema importância a gente dar continuidade nesses temas, ter esses encontros e deixar a gente com as informações fresquinhas, assim, porque enquanto o Luciano foi falando, o Rodrigo foi falando, eu fiz algumas anotações aqui, e eu acho que isso é de grande valia para a gente dar continuidade nos próximos encontros. Então, não é pergunta, mas é só um momento de satisfação por ter participado desse bate-papo. Não, obrigado, Dri, pelo reforço, e com certeza a gente tem que ir destrinchando essa pauta e tendo disciplina de falar dela sempre, né? Porque com consistência e frequência a gente vai movendo, senão a gente acaba deixando no esquecimento, né? Com todo sentido. Mais alguém, gente, quer fazer mais um complementar, perguntar alguma coisa? É muito bom, eu só queria complementar o ponto que o Vitor e a Adri comentaram, né, disso da gente trazer a cadeia de valor, né, os parceiros de negócios, soluções, tecnologia, serviços, equipamentos, para que facilite a aquisição dos melhores parceiros para os associados, né? Então, a gente está com o time aqui estratégico bem dedicado a isso. Conforme vocês forem observando boas soluções, aplicando elas no dia a dia, troca uma bola comigo, com a Adriana, com o time aqui do estratégico, que a gente começa a desenvolver um relacionamento, tentando trazer esses players para fornecerem melhores benefícios aí para vocês, numa jornada de relacionamento, né? Então, só reforçar esse ponto. E obrigado aí vocês três por compartilharem esses conhecimentos conosco. Não, mas foi uma coisa demais. Que, já que não houve muita, comentários, enfim, eu acho que um tema aí que vai começar a se abrir, teve um precedente do CAD sobre me chamou a atenção eu estou dando até um curso de Law and Economics lá para o pessoal do CAD, e me chamou a atenção, para mim, no fundo, assim como a concorrência ajuda o direito consumidor vai começar a influenciar a concorrência, porque o direito consumidor trata de tomada de decisão dos consumidores. Então, no ambiente de mercado, a concorrência precisa saber como que os consumidores estão decidindo e esse consentimento precisa ser informado, esclarecido, né? Nossa, Tim, esse é um insight muito bom, cara. Sem dúvida. Eu ainda não tinha pensado nisso. Acho que é um tema que envolve também Big Tech e tal, que ainda não é um cenário brasileiro, embora tenha reflexos aqui. Acho que a gente está começando nisso. Tem um outro ponto também concorrencial, que nem é a seara desse comitê, tá, Tim? Aqui é CX, mas tem essas interfaces, que é aquelas empresas que compram startups que já têm já estão crescendo aceleradamente, mas compram no estágio inicial, meio que também para falar, você vai me dar problema no futuro, então é melhor eu trazer você para cá. Então, do ponto de vista concorrencial, também é um momento diferente. Porque se analisava esses reflexos com fusões e aquisições de grandes empresas que já tinham share significativo. E aí a gente está falando de um setor de tecnologia que cresce aceleradamente. Então, uma empresa que nasce hoje, daqui 4 anos, pode ser muito, muito grande. Então, comprá-la no segundo ano, no terceiro ano, no segundo ano, vamos supor, tem reflexo, sim, se a gente olhar para trás, ou poderia ter esse impacto. Então, é um outro cenário, é uma outra dinâmica. Acho que a gente está construindo também uma outra trajetória aí de consumidor /concorrencial mesmo. Com certeza, com certeza. Acho que já fazendo assim, aqui já um fechamento aqui de tudo que a gente conversou e para a gente ser pontual também aqui no horário, já queria primeiro aí agradecer imensamente aí ao Vitor e ao Tim pela presença e participação aqui, que abrilhantaram o debate, trouxeram a pauta, os assuntos foram se costurando, né, e se alinhando muito bem as nossas falas, e acho que ficou um recado importante que para mim é que eu quero que todo mundo aqui possa levar para a gente depois continuar voltando nisso constantemente, como a Adri sugeriu, de maturidade, de experiência do cliente, papel, impacto e protagonismo que a gente tem que ter, e papel transformador dentro das companhias, em função de resolutividade, redução de esforço de cliente, melhoria contínua. É essa pegada que a gente tem que agora, na idade adulta, né, de CX, começar a olhar cada vez mais e nos ajudarmos muito a todos aqui, né, porque não é uma tarefa fácil, a gente trocar muitos cases, boas práticas e
cooperar e construir a realidade, mais do que ser passageiro, a gente, né, ser protagonista na construção e se manifestar e tomar a frente, né? Então, eu quero agradecer muito a ambos, Vitor, obrigado, Tim, super obrigado. Também agradecer aí a organização da BioTO aqui pela Rodrigo, de hoje. Antes de você ficar, só para dar um ponto essencial, a gente abriu um drive para a gente já pensar sobre a manifestação da MP. E aí minha proposta é, Tim, se você quiser co-criar com a gente, ter um link no drive, assim, aí teria que ter o texto do MP, não no drive, mas o link, tá fácil, só clicar lá e ler a parada, principalmente aqui, 2 emendas, para todo mundo ler, e aí a gente rascunhar já o posicionamento, que eu acho que a gente tem já esse ponto, esse dever de casa aí para fazer. Tá? Você consegue nos ajudar? Eu? Sim, claro. Boa, então vamos fazer isso de pronto. Maravilha, já temos aí já um to-do claro aí para a gente avançar, para não deixar o assunto esfriar, né? Muito bom, maravilha, vamos seguir dessa forma aí. Pessoal, também, só para continuar os agradecimentos da BioTO aí, o Marcão, a Carol, a Adri, né, que tiveram aí bastante contribuição para a gente estruturar, e todos que participaram, estou vendo bastante gente participando, gente do time da Recarga Pay, um prazer estar com vocês aqui. E aguardem mais novidades pela frente, mantemos contato pelo grupo, no dia a dia, e aguardem a próxima reunião, que vem mais coisa boa por aí, com certeza. Super obrigado a todos aí. Valeu, obrigado, gente. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem, se cuidem.